Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a Bíblia cada dia, cada manhã. Temos a experiência magnífica de entrar em Tua presença. Dá-nos agora a iluminação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, juntos abrindo a Palavra de Deus. Se você está aí comendo porque você tem que sair logo em seguida para o trabalho, escute. Se você está trocando de roupa enquanto você se prepara também para sair, escute. Agora, se você tem um tempinho a mais, então sente-se aí na poltrona, abra sua Bíblia e vamos conversar um pouquinho? Vamos bater um papo sobre o capítulo de hoje? Lembrando que eu te dou essas opções porque aqui é uma conversa, né? Mas lembre-se do seguinte, ó, você não pode negligenciar o seu momento com Deus, tá bom? Então, a tua oração e a leitura da Bíblia pessoal com o Senhor, essa é inegociável. Levanta cedo, um pouquinho mais cedo do que o comum, vai lá para o teu lugar de oração, abre a tua Bíblia e ouve a voz de Deus. Coloca diante dele as tuas necessidades. Louva o seu nome. Lembre-se que a oração é o abrir do coração a Deus, como fazemos com um amigo. Conte para ele quais são os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades. Ele certamente vai cuidar de você. O salmo que nós vamos estudar hoje é o Salmo 147. Um salmo de louvor, um salmo bonito, que eu selecionei alguns versos aqui que me chamaram a atenção. Você pode selecionar outros versos se você quiser. Então vamos lá. Tudo pronto? Bíblia aberta? Salmo 147 diz assim: Louvai o Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Eu já mencionei aqui, mas não custa lembrar. A oração não pode ser somente uma lista de pedidos, como aquela que a gente faz quando a gente vai num supermercado, levando aquela listinha de compras, ou então quando a gente liga para uma pizzaria pedindo uma pizza. Nós precisamos falar com Deus de maneira diferente, aprender a reverenciar o seu nome. Ele é santo, ele é poderoso. Então comece sua oração louvando o nome de Deus, louvando o Senhor, com um cântico ou através das suas palavras. Várias vezes eu já falei e vou falar ainda aqui na nossa conversa, nesse programa, porque isso é muito importante. Os salmos, vários deles, começam assim. Olha esse, louvai o Senhor. Ele está dando aqui uma deixa, uma ordem, uma sugestão, uma orientação para nós. Louvai o Senhor. Ele é bom, Ele é digno de ser louvado. Sua misericórdia dura para sempre. Esses atributos de Deus se repetem em quase todos os salmos. Deus é bom, Deus é misericordioso. Esse salmo, Salmo 147, ele tem 3 partes bem definidas. Por exemplo, a primeira parte vai do versículo 1 até o verso 6, ela apresenta um Deus que edifica, um Deus que congrega, um Deus agregador. Do versículo 7 até o versículo 11, apresenta um Deus que é digno de ser louvado, de receber ações de graças. Também fala aqui da necessidade do ser humano de agradecer. Depois, os demais versículos, então do versículo 12 até o último versículo, que é o 20, apresenta aqui um Deus que protege. Louve o Senhor, diz o Salmo, pela segurança que Ele provê a cada um de nós. Com isso em mente, nós vamos dar uma olhada então em alguns versos importantes do Salmo 147. Vamos lá. Então, o primeiro que eu quero mencionar para você, que me chamou a atenção, é o verso 3, onde o salmista diz o seguinte, no versículo 3 ele diz: Sara-os de quebrantado coração e lhes pensa as feridas. Ou seja, Deus é apresentado aqui como o médico espiritual. Então, nada é tão insignificante que Ele não observe, nada é tão pequeno que Ele não se importe. Deus é o nosso médico espiritual, o grande curador. Outro verso que eu quero mencionar aqui é o versículo 4, onde a Bíblia diz assim: Conta o número das estrelas, chamando a cada uma delas pelo nome. Uau!
Ele conta cada uma das estrelas, os bilhões e trilhões de estrelas que existem. Deus é maior, Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E isso é repetido na Bíblia. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 40, eu vou aqui ler com você, ó. Está até marcado aqui já na minha Bíblia. 40, verso 26 diz assim: levantai os olhos e vede, quem criou todas estas coisas? Quem? E ele mesmo responde: aquele que fez sair do seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele a chama pelo nome. Por quê? Porque ele é grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. Então, Isaías 40, versículo 26, diz que Deus criou todas as coisas, conhece todas as estrelas, porque Ele é grande em poder, forte e cuida de cada uma delas. A mesma mensagem do Salmo 147 que nós acabamos de ler. Deus criou as estrelas, Deus conhece cada uma delas. Agora, amigo, se Ele conhece cada uma das estrelas pelo nome, Ele não conhece você também? Veja que o verso 2 e o verso 3 são em paralelo. O verso 2 diz, Deus sara. O verso 3 diz o seguinte, Deus conhece. Deus sara e Deus conhece. Ou poderíamos falar o inverso, né? 3 e 4. Ele conhece e por isso sara. Deus conhece você, sabe o teu nome, o que você está pensando agora, as suas lutas, as suas angústias, o que você passou, as suas tendências herdadas e cultivadas, as suas limitações, os seus medos, as tentações nas quais você tem caído, os seus altos e baixos. E Ele quer te ajudar. Ele conhece você. Ele conhece as ações, as atitudes que você tem tomado. Você é importante para Ele. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Tudo bem? Bom, outro verso do Salmo que me chama a atenção também, e vai nessa linha do que nós estamos conversando, é o verso 6. Diz assim, que Ele ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Ele ampara os humildes. No verso 5 ainda diz, grande é o Senhor, Ele é muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Olha, Ele se inclina para ajudar, Ele se inclina para amparar. Que texto lindo esse! Como resultado, o verso 7 diz, cantai ao Senhor com ações de graças. Ou seja, a gratidão é uma necessidade do ser humano. Nós precisamos agradecer. Há uma frase que diz que a gratidão é a memória do coração. Nas nossas orações nós precisamos pedir e tal, mas nós precisamos agradecer mais. Nós agradecemos quando nós dizemos obrigado a Deus. Nós agradecemos quando nós somos fiéis. Nós agradecemos quando nós devolvemos ao Senhor aquilo que lhe pertence, os dízimos, as ofertas. Quando nós devolvemos ao Senhor o tempo, os talentos. Quando nós devolvemos a Ele a nossa fidelidade, somos fiéis ao Senhor, estamos agradecendo. Há muitas maneiras de agradecer. Eu pergunto, você tem sido grato ao Senhor por tanta coisa que Ele tem lhe dado ou não? O Salmo 147 é claro, cantai ao Senhor com ações de graças. E depois ele diz, esse Senhor reforça as trancas, está no versículo 13, ou seja, Ele dá proteção, Deus é a melhor defesa. O verso 14 diz, Ele estabelece a paz e concede o melhor do trigo, o que significa que Deus nos concede bênçãos espirituais, materiais e espirituais. Há outro texto, por exemplo, lá em Mateus capítulo 19, versos 27 a 29, que mencionam que Deus nos concede bênçãos materiais e ainda por cima a vida eterna. Ou seja, Ele cuida de nós. Então, Deus está no comando. No verso 15 ele diz, Ele envia ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Ou seja, Ele está no comando, Ele está no comando da terra, no comando da minha vida, no comando da tua vida. Nada escapa diante dos seus olhos prescrutadores. É por isso que vale a pena ser fiel, tudo bem?
Que mensagem linda do Salmo 147. Mas há outras ainda. Outras lindas mensagens que você vai descobrir quando você abrir a Bíblia, quando você ler o Salmo, quando você se deixar ser guiado por Deus. Pensando nisso, querido, eu quero orar por você agora, por tua casa, tua família, tudo bem? Podemos orar? Tudo pronto? Quero te convidar então para fechar os olhos. Tudo bem? Para a gente orar juntos. Querido Pai, eu estou orando agora com meu amigo, com minha amiga que tem lutado, que nem sempre tem sido fiel, que nem sempre tem sido agradecido, mas também estou orando com meu amigo que é fiel, que é justo. Aceita todos, fortalece os que são fiéis e ajude aqueles que têm sido vacilantes a se erguerem e andarem em teus caminhos pelo poder do teu Santo Espírito. Derrama sobre eles as tuas bênçãos, dá-lhes um dia maravilhoso na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, viu? Foi muito bom conversar com você hoje. Tenha um excelente dia na presença do Senhor e seja reavivado por sua palavra.